Então, esse teorema aqui, ele tem algumas outras propriedades que podem ser usadas para caracterizar a projeção ortogonal. Tá? Então, ao invés de ir item a item e provar formalmente, vamos fazer um desenho que está aqui no item 2, que é o seguinte: se eu desenhar o espaço W em vermelho, então vamos pensar como que a projeção ortogonal sobre W age, né? Ela é feita desse jeito, que a gente, projetando o vetor V sobre o espaço W, a imagem de projeção, ela é tal que esse ângulo aqui, ele é reto, né? Ou seja, se eu pegar qualquer outro vetor do meu subespaço, no caso um W minúsculo aqui, a gente pode desenhar um triângulo. Então, olha só, qual que é esse ângulo aqui? Se eu já tenho um ângulo reto nesse vértice do triângulo, esse ângulo aqui não pode ser reto, nem esse ângulo aqui pode ser reto, né? Ou seja, a diferença do vetor V com a sua projeção ortogonal, ela é ortogonal ao subespaço. E esse aqui é o único vetor do subespaço que tem essa propriedade, né? Porque a diferença de V com W, que é representada por esse segmento aqui, como a gente vê nesse desenho, ela não pode ser ortogonal ao subespaço. E daí, isso aqui até nos indica como é que se prova esse fato, né? Tem que ver mais ou menos qual é o produto interno de V menos W com V menos a projeção. Desculpa, com W menos a projeção de V sobre W, né? Para verificar que, de fato, esse aqui é o único vetor que tem essa propriedade, a gente pode tentar ver qual é o produto interno desse segmento aqui com esse segmento. Tá? E esse é o item 1. Mostrar a unicidade do vetor. De fato, que caso a gente tenha projeção ortogonal, então a projeção ortogonal vetor, projeção ortogonal de um vetorzinho V, é o único vetor de W para o qual isso aqui vale. Que é a diferença de V com esse vetor de W é ortogonal a W. Então o problema é realmente mostrar a unicidade desse vetor. Como que a gente faz isso? Suponha que tem dois e pode verificar que a norma ao quadrado da diferença deles é zero, ou fazer aquilo que eu falei, né? A gente tenta ver qual que é o ângulo entre esse ângulo aqui. E no caso a gente teria W1 e W2 aqui. Certo? Tenta calcular aquele ângulo. Então, se a gente tiver dois vetores que satisfazem essa propriedade, então o que tem? A diferença deles está em W, né? E, além disso, a diferença deles também pode ser reescrita desse jeito. Esse vetor aqui está em WPerp, por hipótese, e esse vetor aqui também tem WPerp, por hipótese. Aqui, né? Na verdade, é essa parte aqui. Ou seja, eu tenho um vetor W1 menos W2 que está tanto em W quanto em WPerp, no complemento ortogonal. E a gente sabe que um subespaço é sempre independente do seu complemento ortogonal. Então, esse vetor diferença aqui é zero, os dois vetores têm que ser iguais. Tá? Então, de fato, existe no máximo um vetor em W que tem essa propriedade. Se a gente tiver projeção ortogonal, vai ser realmente a projeção ortogonal. Segundo, fazendo o mesmo desenho, o mesmo triângulo, olha só, eu tenho aqui um cateto, né, desse triângulo, enquanto isso aqui é a hipotenusa. Qual que é outro resultado que a gente sabe da geometria clássica? O tamanho de um cateto é sempre menor, no caso, se o triângulo for próprio, menor ou igual ao tamanho da hipotenusa. E o mesmo aqui vale também, que a projeção do nosso vetor V sobre o subespaço W é a melhor aproximação do vetor V em W, no sentido de que
ele está mais perto, esse vetor, a projeção de V em W, está mais perto do vetor V do que qualquer outro vetor de W. Ok? Então, para fazer isso, de novo, olhando para o triângulo aqui. Então, vamos ver. A ideia é usar o teorema de Pitágoras, né? Qual que é o tamanho da hipotenusa ao quadrado? É a soma dos quadrados dos tamanhos dos catetos. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular, nessas hipóteses aqui, esse tamanho. Então, para reescrever a hipotenusa em termos dos catetos, a gente essencialmente, ao invés de sair de V e chegar direto em W, a gente sai de V, passa pela projeção e depois vai para W, né? Que é somar e subtrair a projeção de V nessa expressão. Aquele truque de somar com zero, né? Reescrever algo somando com zero não muda nada. E daí o que a gente tem? Bem, a V menos a projeção, que é esse cateto aqui. Qual que é a propriedade que a projeção ortogonal tem? Que esse vetor aqui é ortogonal a todo vetor de W. Em particular, é ortogonal a esse vetorzinho de W, a diferença da projeção de V menos W. Wzinho, no caso. E é exatamente o que a gente tem aqui. Esses dois vetores que eu circulo, eles são ortogonais. E a norma ao quadrado da soma deles, por Pitágoras, é a soma dos quadrados. Não deveria ter isso aqui, não. Então, o que nós temos? A gente já tem exatamente esse termo aqui, né? Isso aqui ao quadrado, somado com alguma coisa. Bem, se W é diferente da projeção de V, então essa norma aqui ela vai ser estritamente positiva. A gente tem uma desigualdade estrita, tá? De dois termos ao quadrado, dá de tirar a raiz, como é tudo positivo aqui, e obtém exatamente essa desigualdade. Ok, então a projeção ortogonal ela dá a melhor aproximação de um vetor em um subespaço. E também vale a desigualdade de Bessel, que é que a norma da projeção é menor ou igual do que a norma do vetor inicial. Tá? E na verdade tem uma igualdade C e somente C. O vetor Vzinho, no caso, já pertence ao subespaço W. Também dá de inferir isso. E é o mesmo desenho que a gente faz aqui, só que caso W fosse trocado pelo vetor nulo, tá? Porque daí a norma da projeção é esse tamanho e a norma do vetor V é esse tamanho. De novo, estou comparando o tamanho de um cateto com a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, é o mesmo desenho, essencialmente, que a gente faz para demonstrar isso. Mesmo truque, né? Como quer calcular a norma de V, a gente passa pela projeção. Certo? Então, a gente passa pela projeção de V e daí usa o fato que isso aqui é ortogonal ao espaço W e esse aqui é um vetor de W. Pelo teorema de Pitágoras, reescreve essa norma desse jeito. E aqui eu tenho algo que é não negativo. No caso, é sempre positivo se o vetor V não estiver no subespaço W. Mas, de qualquer jeito, é não negativo. Então, isso aqui é maior ou igual a zero. Essa expressão toda aqui é maior ou igual a isso. Tá? É a mesma coisa. A gente tem uma desigualdade envolvendo quadrados de normas. Dá de tirar a raiz dos dois lados. E concluir a mesma desigualdade. Tá? Aqui deveria ter um igual. Então, em dimensão finita agora, a gente tem uma fórmula para projeção ortogonal sobre um subespaço de dimensão finita, né? Em particular, aplicando esse item 3, no caso em que W tem dimensão finita e tem uma base ortonormal, a gente obtém esse aqui, que é mais conhecido, ou normalmente esse caso mais particular é conhecido como a desigualdade de Bessel. Certo? Que diz o seguinte: se O caligráfico é um subconjunto ortonormal finito
de um espaço com produto interno V, então vale essa desigualdade. Ok? Também essa desigualdade é útil para fazer algumas contas. E a gente dá um nome para a expressão definida pela projeção ortonormal em um subespaço, quando a gente tem uma base ortonormal do subespaço, chamado de expansão de Fourier, que é o seguinte, tem um errinho de escrita aqui, né? Um subconjunto, não, é um subconjunto. Se O é um subconjunto ortonormal de um espaço com produto interno V maiúsculo e V minúsculo é um vetor, então essa expressão, não vou dizer que esse vetor, que a imagem dele é chamado de expansão de Fourier, mas essa expressão aqui, ela é chamada de expansão de Fourier do vetor V com respeito ao subconjunto ortonormal O caligráfico. Tá?